ao Jurandir Bezerra Lins, em Garaçu, qual eu tenho um prazer imenso em ser professora, sob a coordenação da nossa querida Emanuele Santana, né? Então, assim, é um prazer a gente chegar no terceiro momento de rodada. Já tivemos 2 momentos muito bacanas, com os primeiros e com os segundos anos. Hoje a gente está aqui com as turmas do segundo e do terceiro ano, né? Então, dentro de uma ideia global de como é que o turismo cultural vai se comportar, né? Está se comportando e vai se comportar nesse momento pós-quarentena, como é que os nossos grupos culturais vão sobreviver, como é que a gente vai permanecer ativo, como é que o Brasil vai permanecer ativo em Pernambuco. Então, antes de passar a palavra para a nossa para que ela abra o evento oficialmente e a nossa gestão a falar, eu só vou dar alguns avisos. Eu peço que os alunos, por favor, permaneçam com os microfones e as câmeras fechadas, porque a conexão fica melhor. E qualquer dúvida, pode falar pelo chat. Vamos lá, Manu. Isso. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia, agradecer a presença das nossas convidadas, Janaína e Marileide, super atarefadas, porque apesar da gente estar nesse momento totalmente online, a gente sabe que parece que o trabalho se multiplica, então dedicaram um tempinho seu para estar aqui conosco essa manhã, então muito obrigada por isso. Agradecer a gestão, agradecer a nossa equipe técnica e professores presentes e os nossos alunos, é claro, segundos e terceiros anos. Cada dia a gente teve a participação de uma série diferente e convidados diferentes. Esse é um momento de fala e foi criado exatamente para estudantes, a gente que é profissional da área, profissionais da cultura, porque as inquietações, elas continuam diante desse cenário que a gente está vivendo atualmente de pandemia, né? Então, nada melhor do que a gente discutir isso nesse ambiente. Então, o propósito aqui é a gente motivar a reflexão, né, sobre esse tema, que é turismo cultural pós-quarentena, e, quem sabe, daqui a gente sugere e cria alternativas para exatamente o turismo cultural pernambucano pós esse momento que a gente está vivendo, né? A cultura que é tão importante, gente, é um segmento que faz parte da do nosso conjunto de memória, de identidade, de pertencimento. Então, por isso tem um significado tão relevante. E para o turismo, além disso, a gente ainda tem a valiosa contribuição de ser um produto que é vendável o ano inteiro. Então, economicamente para o turismo e também pela questão de patrimônio, de memória, de pertencimento, extremamente relevante, e nada melhor do que a gente estar aqui nesse espaço, que é também um espaço escolar, não é? Apesar de não presencial, e estar discutindo, dialogando e produzindo ideias para a gente continuar a nossa caminhada enquanto formação de guia de turismo, né, e profissionais da área de turismo e de cultura. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos e vamos aproveitar o evento. Eu passo a palavra ao nosso gestor, professor Claudivan. Obrigado, Manu. Simone, bom dia a todos. Bom dia, nossos terceiros anos. Daqui a pouco a gente também vai conversar com ele às 14 horas. Hoje, pela manhã, já conversamos com o nosso professor, toda a coordenação. A gente vai para a segunda reunião, a terceira. Vamos entrar pela quarta, às 5 horas da tarde, 18 também. Isso aí mais está trabalhando com felicidade. De imediato, eu quero agradecer as duas convidadas hoje que vão bater nesse restinho de manhã conosco, que é Marileide Alves e Janaína Oliveira. Desde já, muito obrigado mesmo, porque o de vocês está aí junto aí. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer também, mas essa disposição de vocês estar aqui conosco, espero que a gente volte logo e que a gente possa se encontrar, que vocês possam ir lá na escola e também fazer esse debate aí, presencialmente. No mais, gente, sejam bem-vindos à nossa escola, primeiro a nossa escola virtual, aí, mas a nossa escola, e que possamos hoje fazer um grande debate, que eu sei que vai ser, que vocês têm muito a agradar sobre o turismo, né, nessa manhã. Não, gente, bom debate aí, e que a gente possa aproveitar, que os alunos possam perguntar bastante, participar bastante aqui no nosso chat. Valeu?
Bom trabalho a todos. Muito bom, muito bom. Obrigada, professor Claudivan. Passa a palavra agora para a Dulce, nossa vice-gestora, pessoal. Bom dia, Dulce. Bom dia, gente, a todos nós, né? Fico feliz, é o terceiro dia, né, dessa rodada de diálogo sobre o turismo. E para a gente é um prazer, né, estar recebendo profissionais, assim, bem específicos da área de turismo, enriquecendo os nossos estudantes, contextualizando eles sobre a realidade da área que eles estão estudando, né? Então, a gente fica muito feliz que a equipe da escola, né, Emanuele, Simone, Elísio, estão engajados aí, trazendo oportunidade maravilhosa como essa. Parabéns aos estudantes, né, que estão valorizando, que estão aqui tirando proveito, que possa ser um excelente evento para todos nós. As outras 2 rodadas foram maravilhosas, tenho certeza que hoje não será diferente. Massa, vai ser ótimo também, tenho certeza. Pessoal, peço que desliguem os microfones, tá? Às vezes, quando a gente entra, aí entra com o microfone ligado. Então, é só desligar para poder a gente não estar com outra interferência. E aí, passamos agora a palavra para Jaqueline, nossa coordenadora pedagógica, pessoal. Jaque? Oi, alô, pessoal, bom dia a todos e a todas, não é? Dar desejar bem-vindas, que sejam muito bem-vindas, Marileide e Janaína, dizer que é um prazer, Janaína, revê-la, não é? O que bom que a gente sempre se encontra, e isso é maravilhoso, né? Quando falamos de educação, essa roda gira muito rápido e os conhecimentos também. Saudar especialmente a nossa coordenadora do curso de Guia de Turismo, né, a professora Emanuele Santana, não é, pela brilhante ideia de promover, não é, junto com os nossos professores Simone, Elísio, com também a participação de Gibson aí auxiliando, dando sua contribuição. Nossos cursos estão em harmonia e isso é muito importante. Saudar também os nossos estudantes dos segundos e terceiros anos, dizer que é uma satisfação muito grande em revê-los, não é? A gente sente falta disso, como o Claudivan colocou pela manhã, quando a gente se vê, a gente sente aquela vontade de estar junto e promover nesse momento, esse terceiro momento de roda de diálogo é um momento bem significativo para a nossa escola, porque eu considero um momento extremamente dialógico, onde a gente escuta, não é, pessoas que têm uma experiência boa na área e os nossos estudantes interagem. Isso é aprendizagem pura em tempos de pandemia. Nossa escola vem mostrando uma superação incrível e eu fico muito, muito feliz por tudo isso, que tenhamos um bom diálogo hoje dentro do curso de Guia de Turismo. Sejam muito bem-vindas e vamos embora. Obrigada. Massa, Jaque. Obrigada, Jaque. Gente, eu vou contar hoje com a ajuda, né, a colaboração absurda da professora Sandra Santos, que é a nossa coordenadora da biblioteca, e uma das pessoas que eu conheço que mais entendem sobre cultura, que fala sobre cultura, que vivencia a cultura, né? Então, quando a gente pensou nas convidadas, então, Sandra, minha Nossa Senhora, vai ser a minha... Eu disse, Sandra, é melhor você ser a mediadora e eu ser a co-mediadora, porque Sandra sabe muito. Então, Sandra, quer falar um pouquinho com a turma? Sandra? Não tô vendo Sandra. Sandra tá indo? Tô procurando ela. Deixa eu ver aqui. Sim. Oi. Entra um monte de gente. Oi, Sandra. Ok. Cheguei. Aí, e a Sandra maravilhosa. Que eu tô dizendo, Sandra, que eu pedi, né? Eu conto com a sua ajuda nessa mediação, porque você é uma das pessoas que eu conheço que mais entende sobre cultura, que vivencia a cultura, né? Que ama, né? Que fala de parabéns às meninas, a Manu, verdade, a você, Simone. E dizer que não, eu acho que a condução do trabalho hoje com você será Opa, tá travando para mim. Tá travando para vocês? Eita,
Eita, Sandra travou. Então, a gente vai continuando, e aí eu peço para a Sandra, você vai me ajudar, por favor. Então, sem mais delongas, vamos apresentar nossas convidadas. Sobretudo a cultura popular nossa, e mais ainda, aqueles mestres e mestras da cultura que não estão na mídia, mas que estão mantendo vivo o brinquedo, a força que esse brinquedo tem nas suas... Oi. Oi. Depois a gente vê. Isso, perfeito. Perfeito, vamos indo. Então, gente, eu tenho um prazer absurdo, né, de apresentar para vocês as nossas duas convidadas hoje. Marileide Alves. Marileide é jornalista, autora dos livros Nação Xambá, Do Terreiro aos Palcos, e Povo Xambá resiste 80 anos de repressão aos terreiros em Pernambuco. É produtora do Grupo Bongar desde 2004, realizou a produção executiva de turnês nacionais e internacionais do Bongar e de vários projetos, pessoal. É coordenadora do Ponto de Cultura, um quilombo cultural Grupo Bongar, jovens da comunidade Xambá e do Centro Cultural Grupo Bongar Nação Xambá. Ela coordena ainda as ações socioeducativas e culturais do espaço. E a trilha de turismo de base comunitária, nem sabia que existia, achei super, Marileide, realizada pelo CCGB no terreiro Xambá e na comunidade. Eu fiquei encantada. E a nossa segunda convidada, Janaína Santos de Oliveira, graduanda em Pedagogia, técnica em Iluminação Cênica, em Light Design, depois eu quero saber o que é isso, Janaína, achei lindo esse nome, Light Design, bailarina, coreógrafa, pesquisadora em cultura. Atualmente é membro da Comissão Setorial de Dança do Estado de Pernambuco e coordenadora da Nortes, acho que é Nortes que fala, coletivo de Igaraçu, que tem 10 anos de existência. Então, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que as duas, nesse momento, se apresentassem e depois a gente vai conversar, né, dentro das perguntas que surgirem, dentro do que vocês querem expor. Acho que Marileide primeiro, né? Eu começo. Marileide, vamos. Começa, Marileide. Então, como você falou, eu sou jornalista, né, e sou também produtora cultural. Sou uma jornalista de formação e produtora cultural por paixão, né, de paixão. E aí já trabalho há 16 anos junto à comunidade Xambá, tenho outros trabalhos antes da comunidade Xambá, mas especificamente com a cultura popular e com esse turismo de base comunitária que você não conhecia lá, há 16 anos. Então, a gente trabalha lá com... Eu vou falar um pouquinho da trilha, já que a gente está tratando de turismo nessa live. Essa trilha, ela surgiu porque, quando a gente começou a trabalhar com o grupo, a comunidade Xambá ela não era conhecida, então passou a ser conhecida a partir do meu primeiro livro. Na verdade, o meu primeiro livro é o primeiro registro literário sobre o povo Xambá, né? Porque os anterior a ele não existiam, né, registros sobre o povo Xambá. Tudo que se sabia do povo era que era um povo extinto ou quase extinto, né? Então não existia literatura que falasse sobre o povo Xambá. E aí ele é o primeiro registro. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Grupo Bongar, eu percebi que era uma comunidade riquíssima, né, em cultura e não era conhecida, né? O Bongar tinha sido criado há pouco tempo, 3 anos, e toda a sua trajetória nesses 3 anos eram apresentações na Terça Negra em pequenos eventos. E aí, quando eu entrei no grupo, eu comecei a criar eu criei uma aula espetáculo para que a gente pudesse contar às pessoas quem era o povo Xambá, quem era o Bongar, que musicalidade era essa e que coco era esse em específico. E aí a gente criou a aula espetáculo Chão Batido, Coco Pisado, que depois virou uma música, né? Guitinho criou uma música com esse título. E aí foi quando as pessoas começaram a conhecer o grupo e a conhecer a comunidade. Então, a partir desse trabalho, a gente intensificou muitas ações e passou também a realizar ações socioeducativas culturais na comunidade, com as pessoas da comunidade. Eu vou falar bem rapidinho por conta de Janaína, que também vai se apresentar. E aí, a gente... Não, mas não se preocupa, Marileide. Vários momentos a gente vai voltar para vocês duas. Não se preocupe, porque depois que a Janaína se apresentar, a gente volta. Nem se preocupe, que é um bate-bola, tá? É um bate-bola, uma coisa bem bacana, informal, que nossos alunos possam falar. Não se preocupe. Então tá.
Então, aí a gente criou essa aula e as pessoas passaram a conhecer o Grupo Bongaço, a música. A gente sabe que Pernambuco, na verdade, o Nordeste, né, ele é muito rico na sua cultura e que o coco é muito presente na nossa região, o coco. Só que existem várias vertentes do coco, né? O coco de roda, o coco do sertão, o coco de trupé, o coco da zona da mata, o coco praieiro, né? O coco de umbigada. Então, existe uma infinidade de vertentes do coco. E o coco da Xambá, ele era o único, e é único, né? É o único que tem essa batida e é muito específico da comunidade. E as pessoas não conheciam, então a nossa intenção era que as pessoas passassem a conhecer esse coco que ninguém conhecia, que fazia parte do grupo de cocos que existem em Pernambuco, mas que não era conhecido, e era único, né? Então, a partir daí, as pessoas passaram a conhecer. Então, essas especificidades da comunidade, né, fez com que a gente pensasse o que é que a gente poderia fazer também para que a gente gerasse renda, né, na comunidade. Então, a trilha, ela surge a partir desse desejo de gerar renda na comunidade, além da renda que o grupo recebia como cachê por apresentação. Mas aí era muito específico do grupo, então a comunidade precisa, a gente queria gerar renda também para as pessoas da comunidade. Então, o que é a trilha? A trilha, ela conta a história do povo Xambá, ela conta a história do terreiro, ela começa no terreiro Xambá, ela apresenta o terreiro às pessoas, ela desmistifica, né, o candomblé para as pessoas, depois ela passa pelo Memorial Severina Paraíso da Silva, e as pessoas conhecem todos os utensílios que eram usados nos toques do terreiro antes do período da repressão e a partir do período depois do período da repressão, objetos que ainda existem até hoje, objetos de 1930 até os dias atuais. Então, é um rico acervo, é tão rico que ele não pode ficar sem que as pessoas conheçam, né? Então, a gente criou essa trilha. Ô, Marileide, o pessoal do terceiro ano comentando aqui, porque era a nossa, inclusive, já estava marcada, né, Manu? Nossa primeira visita era exatamente a visita ao Centro Cultural Nação Xambá. Era a nossa primeira visita técnica desse semestre. Pois é, vocês iam conhecer uma coisa linda, uma história maravilhosa que poucas pessoas, né, ainda conhecem. Mesmo o Bongá tendo divulgado tanto, né? E aí, a gente, no final da trilha, a gente também mostra os toques dos orixás, a gente mostra a dança do coco, a gente mostra o que acontece na festa do coco, e as pessoas ainda degustam o nosso gostoso munguzá, né? Que se incorporou à culinária da comunidade. Então, por isso que surgiu a trilha, e as pessoas recebem por ela. Então, as pessoas que participam dela, o recurso que é gerado com a trilha, a gente divide entre as pessoas, né, que participam, que são crianças, adolescentes, as iabás da casa, né, do terreiro, as mulheres mais velhas, o Grupo Bongá, as pessoas do Grupo Bongá. Então, por isso que surgiu essa trilha, e aí a gente passou a gerar também renda para a comunidade. Entre outras atividades que a gente também realiza lá e que também gera renda, né? A gente faz ações no Centro Cultural, apresentações do Bongá, cria projetos, onde esses projetos também trazem renda para a comunidade, como o ateliê, que a gente tem um ateliê, onde as pessoas colocam seus produtos e são vendidos e elas recebem. Como tem a lanchonete do espaço, onde as pessoas colocam os produtos e também, porque não é a gente que faz, são as pessoas da comunidade que levam esse material, e quando existem os eventos do Centro Cultural, as ações que a gente realiza, as pessoas consomem os produtos dos moradores da comunidade. Então, é isso que a gente faz lá e outras coisas. Então, vamos deixar a Janaína falar um pouquinho dela, depois a gente volta para falar mais sobre isso. Muito bom esse bate-bola. Vamos lá, Janaína. Eu adoro ouvir sobre o Bongá, porque é uma história importante de exemplo, né, para a gente que está aqui em Igaraçu e de formas de criar uma economia sustentável e produzir algo que fique para sempre. Eu sou bailarina, né, acho que foi a minha primeira inserção na arte, foi com a questão da dança. A minha família toda tem uma ligação com a dança, com bonecos gigantes, com diversas agremiações, tanto em Olinda como em Recife, e isso já foi me levando para esse mundo, mesmo sem querer, porque era inevitável que eu tivesse esse encontro.
E aí, o mais interessante disso tudo é que quando eu vim morar em Igaraçu, pouco a gente tinha de acesso à cultura, né? A gente tinha o Maracatu Estrela Brilhante, que tinha aquela força nos ensaios e tal, mas a gente não tinha espaços para fazer dança, para música, não tinha muita oportunidade de ter alternativas para isso. E aí, acho que em 1998, eu fiz meu primeiro curso de dança e foi em Igaraçu, né? Uma das atividades que a prefeitura, acho que na época a Jaqueline estava na Secretaria de Educação, eles criaram uma atividade para a gente poder aprender dança, enfim, e eu já vinha dançando, porque eu já dançava em Olinda, no Vassourinhas, então eu já vinha com essa experiência e tal, e aí foi quando eu me aproximei realmente da dança, fiz parte do balé popular, aí depois criei uma companhia dentro do município, e hoje eu tenho a Norte Coletivo de Dança, que é um coletivo de dança, que a gente produz ações de formação para crianças e adolescentes. Já passaram pelo grupo mais de 180 pessoas. A gente tem os projetos Tambores da Libertação, que é um projeto sobre a consciência negra. E a gente tem o Novos Brincantes. A gente ganhou um prêmio em 2017, que foi o Leandro Gomes de Barros, do governo federal, por iniciativas de cultura popular no país, né? A gente também aprovou o projeto Fucultura em 2014, 2015, para poder ampliar o Novos Brincantes. Então, a gente ampliou o Novos Brincantes. A gente teve uma formação de 6 meses com o mestre, porque o projeto é assim, o projeto, ele traz o professor de dança, mas ele também traz o mestre. Então, o mestre, ele também vem falar. A gente teve João da Guabiraba, Lia de Itamaracá, Mana do Maracatu Estrela Brilhante, Gilmar do Maracatu Estrela Brilhante, Dinda Salu. Então, ou seja, tem toda a cultura por dentro, né, Janaína? Para que se explique por que as pessoas estão vivenciando aquilo ali. É um debate intergeracional, né? A gente pega o aprendiz e o mestre e eles se encontram para debater as vivências. Então, essa é a ideia. Então, por exemplo, se é o corpo... Janaína, deixa eu só registrar. A gente tem um grupo de dança na escola, coordenado pela professora Sabrina. Professora tá vendo? E o nosso grupo da escola é sensacional também, já se apresentaram nos eventos da Secretaria de Educação, Resistência Jovem, Tainara está aqui me lembrando o nome. Então, assim, desde já eu já lhe convido a ir lá na escola, quando a gente voltar, se eu quiser, conhecer nosso grupo. A professora Sabrina é muito orgulhosa desse grupo. Ai, que linda, que linda. Pode continuar, minha querida. E aí... Depois de um tempo, eu passei a trabalhar na Secretaria de Turismo da cidade, né, aqui na Secretaria de Turismo aqui em Igaraçu. E aí eu comecei a perceber o quão carente a gente é de sistematização, né? A gente trabalha muito e esquece de sistematizar o que a gente faz. E quando a gente não sistematiza, a gente passa o que a gente passa hoje, né? E aí eu comecei no processo pessoal de pensar na pesquisa, de como pesquisar os artistas da cidade, saber quantos são, quem são, raça, cor, credo, saber o que eles fazem, qual é a economia, o que produz. Então, é um processo longo. Eu ainda estou, acho que em 70% ainda dessa caminhada, ainda falta um bocadinho. Mas eu estou nesse processo de pesquisa. Né? E aí, conversando com... Você vai deixar isso para as próximas gerações, né? Ou seja, é um trabalho que é grande agora, mas que você está sistematizando, como você mesmo falou, ou seja, escrevendo, registrando, para que não se perca com o tempo, né, Janaína? E aí eu não estou só na minha pesquisa, esses dias de quarentena está me ajudando muito, porque fico aqui, mas eu vou de vez em quando, boto uma máscara e vou visitar fulano, para conversar com ele, pegar uma foto, porque eu não estou registrando apenas os artistas, né? Estou registrando os grupos, a festa de coco que aconteceu em Igaraçu em 1900 e bolinha, a festa a ciranda que tinha atrás do Centro de Artes em 1996. Então, como é que isso funcionava? Então, não é uma pesquisa só que é dos artistas, é uma pesquisa que é do fomento, como é que isso funciona. É isso. Que bacana, muito boa a apresentação das duas. Temos já algumas perguntas, né, Manu? Temos 5 perguntas até agora.
A primeira delas olha aí, a turma já interagindo. Então, vamos começar as perguntas, que as perguntas vão gerando o debate, né? Isso. Vai lá, Manu, que eu não acompanhei o chat, porque eu estava... Vamos lá. Carol pergunta, quais os planos para o retorno deste segmento de turismo pós-pandemia, para Marileide? Então, a gente, na verdade, já está trabalhando isso aqui nessa pandemia, né? Porque a gente sabe que quando tudo isso passar, não vai ser assim, a gente não vai ter o retorno das pessoas de imediato. Então, a gente está criando uma trilha online, virtual, que, inclusive, a gente vai fazer a primeira experiência no 2º Seminário Internacional de Turismo, que eu não sei se criativo, que eu não sei se vocês estão sabendo, que vai acontecer, não é? Pronto, vai acontecer a partir da próxima semana, né? No dia 8, a gente vai fazer essa experiência dessa trilha nesse seminário, e porque a gente está estruturando essa trilha para a gente tornar ela virtual. Então, a gente está pensando em tornar ela de 2 formas. As pessoas vão ser dois valores e 2 formas. A gente vai gravar toda ela e vai oferecer para quem quiser a trilha gravada já. Então, as pessoas terão essa trilha e pagarão um valor por ela. E a gente também vai oferecer ela ao vivo. Então, as pessoas podem vivenciá-la ao vivo através de um chat como esse aqui, né? De um programinha como esse ou outro tipo de programa que permita que a gente faça isso. Então, ao vivo, a gente vai levar as pessoas ao terreiro e vai contar e vai fazer toda a trilha como se a gente tivesse com a pessoa fisicamente participando, e a pessoa pode interagir, ela pode perguntar naquele momento e ela vai ter a resposta das suas perguntas. Então, são 2 tipos diferentes, né? Que a gente está já organizando para começar a comercializá-la a partir de então, porque a gente não pode nem esperar que a pandemia acabe, porque ninguém sabe quando ela vai acabar. Então, isso é uma das coisas que a gente vai realizar pós-pandemia com relação ao turismo. Eu vi que algumas pessoas também perguntaram com relação ao Bongá, como é que a gente vai fazer, né? Então, o Bongá também, a gente também tem buscado alternativas para o Bongá. Então, por exemplo, a gente tem um canal no YouTube, alguém perguntou sobre redes sociais de Bongá. O Bongá tem um canal no YouTube, o Bongá tem um Instagram, né? @Grupo Bongá, tem a sua página no Facebook. Então, a gente vai usar esses canais para que a gente possa estar com o grupo ativo e vendendo os produtos do grupo ativamente, né? Então, a gente precisa... Engraçado. Ô, Marileide, vocês estão recebendo algum auxílio governamental para esse momento? O grupo está, a comunidade está? Nenhum auxílio governamental. Nada. Quer dizer, as pessoas que não têm renda, que não têm emprego formal, se inscreveram no auxílio emergencial do governo, né? Mas o grupo em si, ele não tem nenhum auxílio do governo e nem tem apoios de empresas privadas. Algumas empresas são nossas parceiras, mas no sentido de... Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Contemporânea, que é uma empresa de instrumentos musicais. Então, eles enviaram para a gente os pandeiros que a gente dá aula de pandeiro às crianças. Enviaram alguns instrumentos que a gente trabalha na aula de percussão com as crianças. Então, é esse tipo de parceria que a gente tem com a Contemporânea. E tem outras pessoas que a gente também tem parceiros. Existe uma rede de amigos do Centro Cultural que todos os meses fazem depósitos que nos ajudam a pagar a energia, nos ajudam a pagar a água, né? Nos ajudam a manter o espaço, né? A manutenção do espaço, a capinar, a pintar, quando precisa de algum reparo. Então, a gente tem uma rede de amigos que faz isso. Então, tem amigos que depositam R$20, R$30, R$40, R$50, e isso vai nos ajudando no dia a dia a manter o espaço, mas não temos nenhum incentivo do governo, de nenhuma iniciativa privada. Uma vez ou outra a gente aprova projetos, né? Como a Janaína disse aí que aprovou no Fucultura, a gente já aprovou o projeto do Fucultura, onde a gente levou a cultura para dentro da Escola Padre Francisco, que é uma escola estadual, que é outra parceira nossa,
e que quando realiza ações no nosso espaço, em troca a gente pede que eles levem material de limpeza, então os alunos se juntam todos e arrecadam material de limpeza, então isso ajuda muito. Na verdade, a gente criou uma espécie de teias, né, de teia, onde a gente consegue se manter com as parcerias que a gente cria. Então, as pessoas que dão os materiais de limpeza, pessoas que ajudam a pagar a conta de água, de luz, né? Pessoas que são voluntários e nos ajudam a dar aula às crianças. Então, é uma rede de amigos que a gente tem, e nós também somos nossos próprios voluntários, né? É uma rede de amigos que a gente tem, o nosso trabalho que a gente mantém aqui no Lá Vivo, né? E fazendo as articulações. Ô, Marilene, qual é o alcance da comunidade? Quantas pessoas? Só para que a gente tenha noção, né? Os alunos, assim, o grupo são quantas pessoas, e mais quantas pessoas vivem diretamente, digamos assim, do Centro Cultural? Só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Do Centro Cultural, porque a comunidade em si, ela tem mais de 3.000 casas, né? A prefeitura fez um levantamento quando a gente... Olha aí, pessoal. Porque a gente foi, em 2006, a comunidade foi reconhecida como quilombo urbano, né? A partir das suas especificidades, a partir do terreiro. Então, tudo isso fez com que o Ministério da Cultura, através da Fundação Cultural Palmares, reconhecesse a área como uma área quilombola, no perímetro urbano, né? Nós somos o primeiro, o segundo do Brasil e o primeiro do Norte-Nordeste a ser reconhecido como quilombo urbano. E aí, a partir desse reconhecimento, então, a Prefeitura de Olinda, junto com o Governo do Estado, fez uma demarcação do quilombo e da área. Então, mais ou menos, tem umas 3.000 famílias ali, casas, no entorno do Centro Cultural, englobando o quilombo. Mas, especificamente, as famílias mais ligadas ao Centro Cultural são as famílias que são ligadas ao terreiro. Embora a gente receba crianças e adolescentes da comunidade e do entorno, mas especificamente as que são ligadas ao terreiro são as que são mais próximas e as que são mais beneficiadas, porque as que participam das nossas atividades, elas são beneficiadas com as oficinas que a gente oferece de graça, né? Oficinas de percussão, oficina de capoeira, oficina de pandeiro, já oferecemos oficina de dança, oficina de leitura, biblioteca, então tudo isso elas são beneficiadas. Mas aquelas que fazem parte do terreiro, elas são englobadas na trilha, por exemplo, e em outras ações, porque elas sabem a história do terreiro, elas estão no terreiro no dia a dia, na comunidade, então elas estão mais ativas nesse universo. Mas as outras fazem parte dos nossos grupos. A gente tem a Orquestra Tambores da Xambá, a gente tem o Boi Quebra-Coco. Então, a gente vende isso para o SESC, para o Governo do Estado, e quando a gente recebe os cachês, esses cachês são divididos entre todos, tanto as famílias do terreiro como as famílias dos jovens e das crianças do entorno que fazem parte do Centro Cultural. Então, assim, não tenho como te dizer quantas famílias a gente abarca no universo, porque é muito misturado, né? Mas tem bastante pessoas que participam e que são beneficiadas. Para você ter uma ideia, no Samba das Iabás, a gente tem 15 mulheres, né, no Samba das Iabás. Então, Nelson até perguntou aqui, Marileide, o que é Iabá? Ah, tá. Uma pergunta aqui, inclusive, do aluno. A gente sai falando, é uma coisa tão natural para mim que eu esqueço que muita gente não sabe. Então, as Iabás, elas são mulheres, né, que no terreiro elas têm funções de organizar o terreiro, elas cuidam da culinária do terreiro, elas cuidam da limpeza, elas cuidam da arrumação do terreiro em dias de toque, elas cuidam dos iaôs. O que é iaô? Iaô é a pessoa quando vai iniciar na religião. Então, existe um ritual em que essa pessoa ela fica 35 dias no terreiro. Então, é preciso que alguém cuide dessa pessoa. Então, as iabás, elas são responsáveis pelo cuidado do iaô, para fazer a comida dele, né? Para preparar a roupa dele, para organizar tudo com relação ao iaô e tudo com relação à casa. Então, são chamadas de iabás. Então, fazem as comidas, a culinária, tanto a comida dos toques religiosos, como nas cerimônias mais íntimas da casa,
Então, essas são funções das iabás. Então, as iabás são sempre senhoras mais velhas, né? E a gente criou um grupo, né, com esse nome, Iabás da Xamba, Xamba das Iabás, na verdade. E aí são 15 iabás que participam. Então, são mulheres acima dos 60 anos. Então, imagine que são 15 famílias. Janaína está dizendo que quer contribuir nessa fala. Janaína quer contribuir nessa fala. Eu ouvindo Marileide falar sobre o apoio da cultura, você perguntou a respeito se o governo estava apoiando e tal. E aí é interessante, quando ela falou também. É natural para mim falar Iabá, né? Mostra como a gente não se conhece, né? Como é um absurdo a gente não se conhecer enquanto população de descendência africana, enquanto população de descendência indígena, e aí deixa a gente na margem da ignorância. Não que isso seja ruim ou que seja uma coisa absurda, né? Até um tempo atrás, eu me lembro que eu conversava com uma pessoa que a pessoa ainda chamava candomblé de Xangô, né? Xangô, né? E não entendia que a diferença entre candomblé, qual é a diferença entre candomblé e Xangô. Então, a gente precisa se conhecer mais. E aí, voltando à questão do governo, hoje no Brasil, a gente não tem mais Ministério da Cultura, né? Ela falou a respeito do fundamento e tal. E aí, o que acontece? Os municípios também não têm. Então, o problema não está só lá em cima, está nos municípios também. Né? Poucas são as secretarias que dão valor a esse espaço e dão voz à questão da cultura. A cultura é tratada sempre como um oba-oba. E aí, o que a gente acontece agora? No momento de pandemia, estão as pessoas de cultura precisando sobreviver, precisando correr atrás, porque não existe um sistema de cultura que funcione. Existe o sistema, mas o sistema não funciona. Perfeito. E eu ia exatamente, quando eu passasse a voz para você, eu ia perguntar exatamente, você como está fazendo essa pesquisa e está visitando essas pessoas, qual é a tua visão que você está tendo, Janaína, exatamente dessas pessoas, desses grupos, como é que eles estão vivendo, né? E aí, já reiterando, é triste, porque tem muita gente passando fome, e eu não estou falando isso brincando, não estou falando isso, é real. A gente tem artistas aqui em Igaraçu que, infelizmente, estão passando fome, estão precisando ter que pegar uma cesta básica e tal, e a gente não queria estar fazendo isso, ter que dar uma cesta básica. O que a gente queria? A gente queria que a gente tivesse um sistema municipal, estadual e federal que funcionasse e que a gente não precisasse ter que dar uma cesta básica. Né? Como é que o Bongá, que é um grupo, por exemplo, de uma relevância internacional, não tem hoje financiamento para sobreviver durante a pandemia? Como é que o Maracatu Estrela Brilhante, que é um dos maracatus mais antigos do Brasil, patrimônio vivo de Pernambuco, tem que correr para ajudar os seus componentes, porque seus componentes estão passando necessidade? Então, assim, o que a gente tem hoje, infelizmente, e aí eu acredito que é muito importante para vocês, sabe, enquanto estudantes e professores de turismo, é pensar que o turismo realmente está linkado com cultura. Perfeito. Esse link está interligado. E quando esse link está interligado, tem que ser visto com a importância que um é visto, o outro também. Né? A cultura é tratada como oba-oba. Vamos ver o índio se apresentando, que lindo. No dia do índio, veste a roupinha do índio, não sei o quê. Aí, entendeu? Cria toda essa ilusão em torno da cultura. E a cultura hoje está sendo vista como oba-oba, né? Bolsonaro conseguiu destruir um ministério. Perfeito. Você tem um ministério com secretarias, pastas, não sei o que, ele destruiu o ministério. Né? E a necessidade que todo mundo está falando. Muito bem, Janaína. É a consequência. Janaína, eu não sei se vocês viram ontem, o pessoal assistiu Fantástico, no finalzinho tem um quadro de humor com um humorista bem bacana, e ele era Antônio Fagundes, era o analista, e ele deitado, e ele é o Brasil. Eu não sei se vocês viram nesse Rio que ele fez. É meu pai, mas meu pai é europeu, Foi uma tapa na cara da gente tão grande que eu não sei se todo mundo chegou a pegar esse sentido, né? E você falou uma coisa muito importante agora, ou seja, nossa cultura é sempre vista de fora, e esse turista nosso agora, ele quer ver a cultura que a gente aqui, né? Já o Bongá, eu quero ver os artistas, o maracatu, eu quero ver os patrimônios vivos, não é isso? Mas como se essas pessoas nesse momento estão doentes, porque a realidade é essa, a cultura nesse momento está doente, ela está tentando sobreviver, então Marleide, ao mesmo tempo que tem que se cuidar,
do coronavírus, ao mesmo tempo tem que tentar fazer sobreviver a cultura. Então, entendeu? Como é que pode acontecer isso num Brasil tão rico de cultura, num estado tão rico de cultura? E, por exemplo, ontem eu estava terminando aqui Projeto Cultura, que são os projetos para o governo do estado, né? Mas como ter grana para imprimir? Um artista que não pode imprimir, como é que ele vai imprimir o projeto? Como é que ele vai mandar um e-mail se ele não tem computador? Então, como é que a cultura, como é que sobrevive desse jeito, sabe? Uma coisa que... eu posso falar? Posso dar uma palavrinha? Sim, Maria. Pode. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que os gestores que estão ocupando os cargos, as pessoas que estão ocupando cargos de gestores na cultura pernambucana e no Brasil afora, são pessoas que são racistas. Porque a gente faz 4 anos que o bongá não toca no São João do Recife. E só toca no carnaval porque a gente toma chá de cadeira lá, insiste, vai atrás de um e de outro para tocar no carnaval. Então, o que é que justifica isso, se não o racismo institucional? Então, as pessoas que estão lá, elas são muito racistas. E a nossa cultura tem sofrido esse racismo diariamente. E uma coisa que a gente luta, eu e Guitinho, que é o vocalista do bongá... É entranhado, né, Maria? Exatamente. Uma coisa tão entranhada, né? O que a gente luta mesmo é que a gente não tente resolver só o problema do cachê, mas que a gente tente resolver o problema da política cultural, que não existe. Não existe políticas públicas para a cultura. Né? As pessoas não bater de frente, não, porque eu toquei no carnaval, não recebi o cachê. É importante que a gente brigue por isso, mas é importante que a gente brigue com o gestor que está lá na cultura, né? Que ele implemente, não só o gestor da cultura, mas o gestor do nosso estado e o gestor dos municípios, que eles implementem políticas públicas para a cultura, porque se existisse isso, se o Estado fomentasse, né, os pontos de cultura, se fomentasse os fazedores de cultura, se fomentasse as pessoas que realmente fazem cultura, não aconteceria isso agora, nesse momento. Ninguém nunca pensou, né? Ou seja, sempre foi deixado para lá, até chegar numa situação dessa, né? A cultura, ela serve para o governo fazer a propaganda do carnaval dele. Ele pega um caboclo de lança, coloca na propaganda do carnaval, mostrando a diversidade cultural que a gente tem, coloca o cirandeiro, coloca o coquista, coloca o maracatu, mostra isso na propaganda, mas na prática... é o que pior recebe, é o que recebe por último, é o que toca no pior palco, é o que se apresenta no chão, é o que não tem nem uma alimentação. Vai ver como é o demônio, é a pessoa... Opa, tem alguém com o microfone aberto, pessoal. É o grupo que menos é valorizado, entendeu? Ele é valorizado na hora de colocar a propaganda, mas na hora de colocar ele para tocar, não é valorizado. Então, existe um racismo institucional muito forte dentro das instituições públicas, e a gente precisa admitir isso, né? Tanto a gente precisa admitir isso, o povo brasileiro, como os próprios gestores que estão lá. Né? E eu só queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho do Xangô e do Candomblé, que Janaína falou, então, para as pessoas entenderem um pouco. Pernambuco, os cultos de matrizes africanas, eles eram mais conhecidos como Xangô pernambucano, porque as casas, né, elas cultuavam, a maioria das casas cultuavam esse orixá Xangô. Então, se popularizou muito o orixá Xangô. Então, as pessoas diziam assim, eu vou para o Xangô de Mãe-Bio, eu vou para o Xangô de Raminho, eu vou para o Xangô de fulano, de cicrano. Então, o orixá, o nome do orixá, se popularizou e acabou chamando Xangô. Então, era conhecido como Xangô pernambucano. O termo candomblé é um termo mais recente, né? Ele começa lá na Bahia e a gente acaba incorporando ele no Brasil como um todo, porque o candomblé, ele reúne todos os orixás num culto só. Então, por exemplo, o culto que era chamado aqui de Xangô, ele não só tocava para Xangô, ele tocava para os outros orixás também. E aí, por isso que hoje a gente chama candomblé, mas o nosso Xangô... Aí, a gente ainda tem um carinho muito especial por Xangô, e dizer assim, o Xangô de Mãe Bio, a gente ainda tem esse carinho muito especial.
Mas hoje em dia a gente realmente já chama candomblé por conta disso, né? Pelo termo já se popularizou também. E fora o preconceito, né, Marileide, Janaína, vocês, assim, o preconceito que a gente até já entrei, eu dou aula, né, no curso também de uma faculdade, no curso de gastronomia, e quando eu falo, vou falar de gastronomia, falo da comida, e vou falar de gastronomia e religião. Quando eu falo candomblé, as pessoas se benzem, né, ainda hoje, né, ou seja, a falta de conhecimento, digamos assim, né, a ignorância por falta de conhecimento, o medo, né, assim, é como se dissesse, meu Deus, a palavra vai me chamar alguma coisa, né, então, esses alunos, o pessoal do nosso segundo, terceiro ano, nossos alunos, eles já são preparados, eles já vêm com uma cabeça diferente, né, essa geração já é uma cabeça bem diferente, e a gente também trabalha para isso, de dizer assim, opa, qual é o problema do nome candomblé, qual é o problema do nome Xangô, né, ou seja, porque é que a gente não... qual o medo de você pronunciar as palavras dentro das matrizes, né? Da matriz da religião. Por que é que a gente não pode falar nisso? Então, eu acho que também tem muito a ver com isso, né? Com o nosso... nossa premissa europeia, né? Da história, a nossa premissa religiosa. Também tem muito a ver isso, né? O que acontece, na verdade, é que a Igreja Católica, me perdoe se alguém aqui é católica, mas a Igreja Católica, ela é que implantou que o diabo é Exu. Exu é um orixá. Isso. Né? Na verdade, Exu é o intermediário entre os orixás e a divindade maior. Né? Ninguém faz nada se não passar por Exu primeiro. Se você quiser agradar ao seu orixá, primeiro você agrada Exu. Né? Então, Exu é um orixá. Quem disse que Exu é o diabo foi a Igreja Católica, e não nós, né, do candomblé. Não foi o candomblé que disse isso. Então, eu vi que alguém perguntou aí se o Bongá já sofreu preconceito. Não só o Bongá, mas existem grupos de escolas e grupos de universidades que, quando chegam no terreiro Xambá para fazer essa trilha, existem pessoas que não entram no terreiro porque são evangélicas. Né? Algumas pessoas evangélicas só vão porque o professor e a professora, né, colocou curricular essa trilha. Então, quando chega lá, não entra no terreiro, porque é um terreiro e eles são, não, eu sou evangélica, não posso entrar. Então, ficam do lado de fora e deixam de aprender um pouco e de desmistificar o candomblé, porque o que eles aprenderam não, de jeito nenhum, representa o candomblé de verdade. Porque as pessoas não percebem. Até porque, né, nesse momento, é cultura, né, Marileide e Janaína? Nesse momento é cultura, independente de sua crença religiosa, né? É cultura. Ou seja, faz parte... olha aí. E outra coisa, o povo negro, o africano, tudo de muito que a gente vivencia hoje, na culinária, na roupa, né, nas vestimentas, na música... Tudo é herança do povo africano, é herança do povo que chegou aqui cultuando os orixás, é herança do povo que é da religião de candomblé. Então, quando alguém está dançando samba, alguém está dançando uma herança africana. Né? Quando alguém está dançando coco, maracatu, a ciranda, é herança africana. Quando alguém está comendo feijoada, é herança africana. Brega funk também. Não é? Entendeu? Aí depois comer, né? E nem a gente pode mais comer. O passinho é herança africana também, viu? Quem está dançando aí. O passinho também é herança africana. Então, uma infinidade de coisas que são heranças africanas e que essas pessoas perdem a oportunidade de aprender e apreender essa cultura. Né? Então, a gente sofre sim preconceito, respondendo a pergunta de alguém que eu vi aqui que passou, né? Respondendo, a gente só... Foi. Tem uma pergunta muito bacana que foi para a Janaína, e eu vou fazer para as duas, mas eu começo com Janaína. Ô, Janaína, eu acho que foi Tainara. Alguém perguntou sobre por que é errado a gente se vestir de índio, por que é errado a gente se produzir, assim... eu acho que é um momento bacana de vocês falarem, né? Por que é errado a gente como a gente vivia, né? O dia do índio, o dia disso, o dia daquilo. Aí eu vou voltar ao que Marileide falou, né? A cultura, ela é tratada como um exótico, né? O exótico, aquilo que está na vitrine para olhar. Então, quando um educador, pelo menos eu vou falar na minha área de pedagogia, quando um educador, ele se passa para, no dia do índio, ele pegar e tornar o índio um objeto simbólico para fazer pena para botar na cabeça de criança,
trazer o índio para a escola para a criança ver, como se aquele índio não fosse parte da herança que a própria criança tem. Então, não é que é errado, não é que é o roubo da cultura, né? O pertencimento está sendo repassado. A questão é como se coloca isso na escola, como se coloca isso no turismo, não tratar o turismo como um zoológico, né? Eu vou para lá ver o bongá como se eu estivesse num zoológico. Eu estou vendo os animais presos e eu estou... Eu tenho que entender que aquilo também faz parte de mim e que eu estou naquele processo. Então, eu acho que o grande papel dos educadores, educador cultural, educador social, educador da educação formal, é esse, de entender e de mostrar que a gente está inserido no processo, que a gente não está longe daquele índio, que aquele índio não é um objeto que eu pego, levo para a escola no dia do índio apenas e falo sobre ele. Ou que no dia da consciência negra eu vou pintar meu rosto de preto, vou vestir uma roupa africana e vou dançar para todo mundo ver. Eu tenho que entender que isso tem parte de mim. Quantos alunos negros existem dentro do ETE? Quantos alunos de descendência indígena existem dentro do ETE? Então, a gente precisa... Eu só estou dando como exemplo para que a gente consiga entender que não é errado se vestir. Não é errado. Não é que é errado. Cada um faz o que sua consciência... Mas a gente tem que estar consciente do que a gente está vestindo. Quando eu coloco um turbante na cabeça, eu estou consciente de que eu estou vestindo o meu sagrado. Que eu estou cobrindo o meu ori, que é a minha cabeça, estou protegendo a minha cabeça. Né? Não vou vestir um turbante para ser um adereço para ir para uma festa, sabe? Só. Ele é mais que isso, mais que isso. Então, não é que é errado, é que a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, enquanto ser social. É isso. Perfeito. Simone, Sandra quer dar uma contribuição? Oi? Sandra quer dar alguma contribuição? Acho que ela travou. Não estou ouvindo Sandra, não. Acho que ela vem agora. Sandra? Oi, estão me ouvindo? Sim, agora. Conseguem me ouvir? Agora. Oi, bom dia a todos e todas. Conseguimos. Obrigada às nossas convidadas. Né? Minha pergunta, ela vai muito nisso que vocês já estavam comentando. Ambas, tanto a Marileide quanto a Janaína, vocês trabalham com pessoas de diversas idades. Tem os mais antigos e tem os mais jovens, né? Como é que vocês estão fazendo esse diálogo? Porque na escola também a gente tem isso, né? Nós temos os alunos e temos os professores. E vocês, enquanto pessoas que fazem essa mediação nas comunidades, como é que vocês incorporam as novas tendências junto ao que é tradicional? Como é que isso acontece? Para que os nossos alunos possam perceber a possibilidade do diálogo entre o que já vem sendo feito pelos nossos ancestrais e o que é que eu, enquanto jovem, posso também contribuir e, sobretudo, dar continuidade a isso que está sendo feito. Bom, eu vou... Fiquem à vontade, qualquer uma começando está ótimo, é para as duas. Tá, eu vou começar porque eu queria também fazer um complemento nessa fala de Janaína, quando ela fala da história do índio e da história do povo negro, né, do 20 de novembro, por exemplo, né, da consciência negra. Do turbante, do turbante e tal. Teve até aquele mimimi todo com a história do turbante, que vieram dizer que era mimimi do povo negro, porque a menina branca estava... Você entendeu o sagrado que Janaína acabou de falar, e não consegue dar o mérito, né? Porque, na verdade, o turbante é uma utilização do povo negro, da mulher negra, né? Foi uma conquista da mulher negra. E aí, quando a gente reclama, né, do mérito de usar isso, aí as pessoas dizem que é mimimi, só que ninguém vai dizer para o japonês que o sushi não é do japonês, né? Ninguém diz para o japonês. Ninguém vai dizer para o italiano que a pizza não é do italiano, ninguém diz isso, né? Mas quando alguma coisa, quando reivindica, quando o povo negro faz isso, então é mimimi, é mimimi do povo negro, turbante, qualquer pessoa pode usar e tal, e não sei o quê, e não é bem assim. E a história do índio, por exemplo,
eu acho que vocês, como educadoras, acho que poderia... É porque vocês já trabalham com alunos do ensino médio para diante, né? Mas eu acho que a gente precisa do apoio de educadoras e educadores... Isso, ensino médio. Do ensino médio, né? De educadoras e educadores, para acabar já com essa história de, no dia do índio, botar menino vestido de índio, a começar pelo maternal, sim, pelo ensino fundamental, sim. Acabar com isso, porque a pauta do índio é muito maior que isso. Não é só o dia do índio. A pauta do índio é muita coisa. É desmatamento, sabe? Eles estão perdendo seus espaços, suas aldeias, estão sendo mortos, né? O genocídio do povo indígena, o genocídio do povo negro. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma mudança de comportamento nas escolas, a começar pelos educadores. Só que é como eu disse a você, quando chega um aluno lá que é evangélico, nós sofremos, uma amiga nossa, que é professora negra e que coloca essas pautas no seu currículo escolar, nos convidou para fazer um projeto numa escola, no Alto da Conquista, onde a gente ia ensinar o coco, falar um pouco do coco, da história do coco, dessa cultura e tal, e formar alguns alunos a tocar o coco, saber tocar, saber dançar e tal. A gente começou com 25 alunos, terminou com 3. Porque o pastor mandou os pais tirarem os filhos da oficina, e os pastores mandaram as educadoras da escola, que eram evangélicas, mandar também pagar com a oficina. Então, como é que pode a gente chegar em pleno século XXI dessa forma? Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa do apoio dos educadores, que os educadores comecem a pensar, a modificar isso. Então, eu não vou levar para dentro da escola a história do índio, o índio de cocar, todo dia era dia de índio. Minha gente, a gente precisa mostrar a amplitude da história do povo indígena. O que é que o povo indígena está sofrendo hoje? O que é que as aldeias estão passando? Conseguir produzir, né? Quando você falou, que forma eu posso trazer isso? É falar disso com naturalidade. É falar disso como fazer parte da minha vida, que faz parte da minha vida. Eu sei que tem um terreiro de candomblé ali, eu sei que fulano é do candomblé, então eu preciso falar disso naturalmente. Eu não posso mais tratar isso como, ali tem um terreiro de candomblé, como se aquilo fosse uma coisa bem longe. Não é bem longe. Quantas pessoas nessa live aqui já foram no terreiro de candomblé? Quantas pessoas aqui já frequentaram e tem alguém na família? Então, a gente tem que parar de tratar, Michael, eu acredito, a religião como uma coisa distante, ela está perto. O padre Fábio de Mello, eu fico muito feliz que ele tenha ido visitar, mas ele fez uma fala horrível, falando sobre os cultos de religião matriz africana, inclusive ele foi processado na época, por isso que ele realizou as visitas, mas ele fez uma fala horrível. Então, quando a gente consegue entender que a gente... Quando a gente consegue entender que nós, educadores, pastores, padres, somos pessoas que formam opinião, e a gente começa a estudar, porque eu já estudei em escola evangélica porque eu queria aprender, eu não estudei em escola evangélica porque eu queria fazer parte da religião, eu estudei porque eu queria aprender sobre a religião. Então, a gente estuda muito sobre religião e a gente espera que os católicos também estudem sobre a gente, que os evangélicos também estudem sobre a gente, porque a gente entende demais dos ritos de vocês, a gente entende muito dos ritos de vocês, mas a gente precisa que vocês entendam também. Para o turismo ser fortalecido, para a cultura ser fortalecida, precisa que haja mais entendimento. É isso. Acho que está sem áudio, Marileide. Opa. Tá. Consegui voltar. Opa. Marileide, acho que você está sem áudio. E aí? Tá sem áudio. Pronto. É porque eu baixei para não ficar muito... Então, essa fala de Michael, veja só. A gente precisa fazer uma separação aqui. A gente fala muito de cultura, o candomblé é cultura. Gente, o candomblé é religião.
tá? Cultura, a gente tem várias culturas dentro do candomblé. A gente tem o coco, a gente tem o maracatu, a gente tem ciranda, a gente tem várias culturas dentro do candomblé. Mas o candomblé é uma religião. O que acontece é que foi negado ao povo negro o direito de ter sua religião. Ó, nesse livro aqui, todo mundo está vendo? É porque a minha tela está bem pequenininha lá em cima. Eu não sei se dá para ver, todo mundo está vendo? Pronto. Nesse livro aqui, eu faço um apanhado de todas as constituições brasileiras, desde o Império até os dias atuais. E a religião oficial, a primeira religião oficial do Brasil é a Igreja Católica, é a católica. Então, já começa no Império, negando a nós o direito de termos a nossa religião. Então, e nas constituições seguintes, a mesma coisa. Nenhuma constituição trata o candomblé como uma religião. Então, o erro já começa aí. Mas o candomblé é uma religião, é a religião do povo negro. É a nossa religião. Então, se isso tivesse sido tratado da forma correta desde o início, provavelmente a gente não teria tantas pessoas católicas negras nem evangélicas, porque estariam dentro da sua verdadeira religião de quando os seus antepassados chegaram aqui. Entendeu? Mas a religião, a nossa religião não é tratada como religião. O candomblé é uma religião de matriz africana, como tantas outras religiões de matriz africana existem no Brasil. Começa por aí, tá? Então, se isso tivesse acontecido, a gente hoje não estaria discutindo isso. Quando ele diz isso, o que é que a gente precisa fazer? Janaína diz, a gente precisa conhecer. Eu não posso falar de uma religião se eu não a conheço. Então, o que acontece é que as pessoas metem o pau na nossa religião sem conhecê-la. Entende? Tem padre falando de candomblé sem conhecer candomblé. Tem pastor falando de candomblé sem conhecer candomblé. Primeiro, conheça o candomblé, vá saber. O candomblé é uma religião da paz, é uma religião da natureza. O candomblé só sua natureza, que não pode ser uma religião do diabo. Os orixás, eles são elementos da natureza. Então, Ogum, ele representa o ferro, né, a tecnologia. Oiá representa os ventos, a tempestade. Como é que Oiá pode ser algo ruim? Né? Xangô representa a justiça, representa os trovões, é o rei. Como é que Xangô pode ser algo ruim? Né? Nanã representa a terra, o barro, a lama que nos deu esse corpo. Então, é preciso conhecer a religião do candomblé para poder falar dela. Então, as pessoas não podem chegar e começar a dizer que Exu é apenas o nosso intermediário, como eu já falei. Agora, claro, se existem pessoas que se utilizam da maldade para fazer a maldade e utilizam, não utilizam os orixás, mas utilizam as espiritualidades para fazer a maldade, isso não quer dizer que seja a nossa religião, não. Isso é a pessoa. Em qualquer religião tem gente ruim. Tanto tem pessoas no catolicismo ruins, como tem no evangelho, nas igrejas evangélicas ruins, e no candomblé também, porque são pessoas, são seres humanos. Aí, eu trabalhava no jornal Folha de Pernambuco e fui chamada... É o livre-arbítrio, né, minha gente? Pois é. Fui chamada muitas vezes para mudar textos, porque as pessoas falavam ainda de denegrir a imagem de fulano, aí falava era crime de magia negra. Aí, quando eu olhava o texto, eu dizia, vocês não podem colocar isso. Mas por que a gente pode colocar isso? Sim, porque o crime é de magia negra. Vocês sabem o que é magia negra? Porque a polícia utilizava e utiliza até hoje esse termo. Fulano utilizou um crime de magia negra. A moça foi morta com crime de magia negra. A magia negra que eu conheço é a beleza negra aí, Janaína, linda, uma negra linda. Isso é magia negra. Entendeu? Magia negra é Gilberto Gil cantando aquelas músicas lindas. Isso é magia negra. Magia negra é o bongá no palco com todos os negros pretos do bongá cantando aquelas músicas lindas. Isso é magia negra. Magia negra é uma negra Dani com turbante na cabeça. Isso é magia negra.
crime, isso é crime hediondo, não crime de magia negra. Magia negra não é crime. Então, quer dizer que a mulher que deixou o menino no elevador, então aquilo é um crime de magia branca, porque ela é branca. É considerado crime. Pois é. Ficar por aí. Pessoal, Marilene, Janaína. Isso, infelizmente. Deixa eu ir puxando, Michael, porque já são 12h30. E aí, as nossas convidadas, né, o horário, então, desde já agradeço bastante. E eu preciso fechar, a gente não pode deixar. Minha gente, há muitos comentários, muitas perguntas, muito bacana. Eu acho que foi o evento mais participativo que a gente teve nessas 3 rodadas. E eu gostaria só da gente fechar, né, agradecer desde já, e a gente fechar esse nosso momento, né, essa nossa última rodada, que foi assim, sensacional, com a pergunta do evento, né, quais são as perspectivas de vocês? O que é que vocês, na visão de Marileide, na visão de Janaína, o que é que vocês acham que vai acontecer com o turismo cultural pernambucano? Quem vai falar? Eu já estou falando aqui. Eu falo. Vai, Marileide. Vai falar, Marileide, então. Janaína vai falar, depois eu falo. Porque já encerra, né? Bom, a gente fecha, senão a gente vai até 5 horas da tarde. O que eu espero, sinceramente, depois desse processo todo de quarentena, de pandemia e tudo, é que, além da gente repensar um pouco na gente, né? Porque foi um momento para a gente repensar na gente, da gente crescer, e eu espero que algumas pessoas cresçam mentalmente. Quando eu falo em crescer, eu estou falando especificamente do Ori. Eu espero que o Ori se abra. E para a cultura, eu acredito que os gestores de cultura estão observando agora que a gente está gritando, estão observando a gente com outro olhar. Estão entendendo que a gente que a gente consegue atingir mais pessoas, que a gente consegue produzir. E que mesmo que o governo federal, com aquele olhar lá preconceituoso e discriminatório o tempo todo, não esteja olhando, mas eu percebo que alguns municípios já estão se abrindo e algumas empresas também estão se abrindo para fortalecer a cultura e fortalecer o turismo cultural. Né? Tem muita gente que já tem uma série de editais abertos que eu vou mandar para a Emanuele, né? Tem mais de 20 editais aqui que eu acabei de receber, e vou mandar para a Emanuele, porque é muito importante que vocês, enquanto instituição de educação, possam desenvolver esses projetos também, porque isso fortalece a comunidade, né? Eu espero que depois da pandemia também a gente avance no debate da política pública de cultura, porque a gente já vinha avançando aqui no Estado. A gente aprovou o plano estadual de cultura, então eu espero que a gente avance. E eu espero que os estudantes do ETE pensem em turismo, mas pensem em turismo com cultura, em dialogar a cultura, né? E pensem em produzir projetos, minha gente. Se quiser ajuda, a gente está aqui. Se pensar em alguma coisa, a gente está aqui para promover e para fazer também. É isso. Marileide. Perfeito, Janaína. Muito obrigada. Eu vejo que o mundo não vai ser mais o mesmo mundo, né? O normal não vai ser mais o mesmo normal. Embora as reaberturas que tenham feitas aí, as pessoas tenham voltado à rua, mas não é o mesmo normal, né? As pessoas vão estar sempre ressabiadas com isso. Mas eu acho que a gente vai ter muitas mudanças, pessoas vão ter mudado para melhor, outras não vão ter mudado nada, e outras vão ter mudado para pior, isso a gente sabe. Mas eu espero que as pessoas repensem o capitalismo, né? E vejam que ele é um modelo falido, né? Que não é um modelo que foi bom para todo mundo, né? Foi bom para uma mínima parte da população mundial, né? O capitalismo não é bom. Então, que repensem isso, repensem a vida que está levando, o que é que espera, e repensem como você vê a cultura, porque antes da pandemia a cultura foi massacrada, e na pandemia foi a cultura que salvou o povo, né? A população confinada em casa, assistindo lives, assistindo show, ouvindo discos, assistindo espetáculos de dança, assistindo filmes, né? Assistindo programas. Então, a cultura salvou o povo da depressão, né? De coisas que pudessem levar eles a uma doença maior,
além da pandemia, do Covid, né? Então, que repensem que a cultura é importante na vida do ser humano, né? O ser humano não vive sem cultura, sem lazer, sem trabalho. Essas coisas, elas fazem, né, com que dignificam o homem, né? Então, eu acho que a gente vai ter um mundo um pouquinho melhor, não tanto como gostaríamos, mas vamos ter um mundo um pouco mais solidário. Espero que continuem assim, mais solidários. E a gente vai usar os recursos que a gente tem online para a gente manter as nossas atividades. E eu convido a todos, se estiverem lá no segundo seminário de turismo criativo, a gente vai estar lá fazendo a live e a gente vai fazer vai aprender mesmo a mexer nas redes sociais agora de ver para manter viva a nossa história, viva a história do povo Xambá. É isso. Obrigada, foi um prazer participar desse debate. Muito bom. Muito obrigada, Marileide Alves, muito obrigada, Janaína Santos de Oliveira, obrigada, pessoal, obrigada por tantos pontos de vista perfeitos, tantas perguntas inteligentes dos nossos alunos, tantas colocações maravilhosas de Janaína, de Marileide. Então, foi para a gente, assim, realmente a coroação desse evento, né, dessa primeira rodada, né, Manu, de diálogos. Eu convido a nossa coordenadora Manu para a gente fechar o evento, senão a gente vai até 5 da tarde, né, Manu? Se fosse possível, a gente iria sim, porque tem pano para manga, algumas perguntas a gente não conseguiu colocar por conta do horário mesmo, nada pessoal, mas é porque as nossas convidadas também têm uma agenda, né, e elas já nos cederam um tempinho aqui, que para nós foi valiosíssimo, gente, participações fantásticas dos alunos, dos nossos colegas, as nossas convidadas, cada ponto de vista, né, aqui analisado, respeitado, tudo isso foi conhecimento que a gente agregou nessa manhã, né? Então, de um valor incalculável esses momentos que a gente está tendo, desde o primeiro ano, né, no primeiro dia de evento, até o último dia. Isso mostra que o nosso projeto, enquanto profissionais da área de turismo, super valeu a pena, Simone. Então, vamos continuar com essa empreitada, né? A gente tem outros temas para debater, a gente tem a questão próxima aí a nós, que é a questão ambiental e o turismo. Então, eu acho que esse projeto foi o pontapé e que a gente foi muito feliz com a participação de todos e todas, porque a gente ganha, só ganhamos nessa manhã, como todas as outras. Então, parabéns a todos aqui envolvidos, tá? Ganhamos, verdade. Parabéns. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação. Até o próximo evento, né? Que aí o professor Elísio toma conta com o Manu. Eu vou estar lá também. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Entendi. Entendi, foi nada. O Axa, o povo tá aqui, Axa. Tu é doida,